Hi guys, mais um vídeo aí para a gente tentar esclarecer uma dúvida aí que as pessoas estão tendo, né? Eu conversando com alguns amigos aí, eu vi que tem uma dúvida aí que é simples, tá? Mas eu achei que já estava claro, tá? Eu tenho um vídeo no canal aí que eu falo justamente sobre isso. Eu entendi que era uma coisa que já estava sanado, tá? Mas eu conversando com algumas pessoas, eu vi que isso ainda é dúvida, tá? É como fazer pergunta em inglês, tá? Que no português a gente simplesmente muda a entonação, tá? Da pergunta, né? Da frase, e a pessoa já entende que é pergunta. Por exemplo, se eu chegar para alguma pessoa e falar assim, você tem filhos? Só da forma como eu já coloquei, você tem filhos? Tá? A pessoa já entende que é uma pergunta, ela já mentalmente ela já tem lá o ponto de interrogação, lá o question mark, tá? Que em inglês é aquele ponto de interrogação, tá? Chama-se question mark, tá? A pessoa já sabe que é uma pergunta. Ou se eu simplesmente chegar a pessoa e falar assim, você tem filhos? Tá? Ela vai entender que eu estou afirmando que ela tem filho, tá? No inglês não funciona assim. No inglês existe uma mudança da posição do verbo, no caso do verbo to be, tá? E no caso de outros verbos, existem os auxiliares e ainda tem os auxiliares modais, que eu não vou entrar neste assunto, neste vídeo, tá? Neste vídeo eu vou falar do auxiliar, de um auxiliar, tá? Mas não dos auxiliares modais, tá? Que são o would, o could, o should, tá? Que é um assunto para um outro vídeo, embora também eu já tenha vídeo no canal que fale sobre isso, tá? Mas eu prefiro fazer um outro aí mais detalhado, mais minucioso, pegando é, 2, 3 verbos apenas e esmiuçando melhor aí no detalhamento, tá bom? Então vamos entrando aqui um pouco aqui na como fazer perguntas, né? Fazer perguntas usando o verbo to be e outros verbos, tá? Aqui como exemplo aqui a gente tem o verbo to be, tá? Tem o you ali, que é a segunda pessoa ali no singular, né? Neste caso aí, ele está afirmando a primeira frase, né? Bom, vamos lá, gente, dando um passo atrás aqui. É a segunda pessoa no singular e também a segunda pessoa no plural, tá? Então, ali eu posso estar, ali se eu fosse traduzir, eu poderia estar traduzindo para você ou vocês, tá? You. Mas no caso ali eu coloquei como você, tá? Como ele está representando ali a segunda pessoa do singular, tá? I, primeira pessoa, you, segunda pessoa. Aí vem o he, o she, o it, a terceira pessoa, onde o verbo muda, tá? Então vamos lá, gente. You are tired, tá? Ali eu estou afirmando, you are tired, tá? Você está cansado, tá? You are tired. Como eu estou usando o verbo to be, tá? Tá em vermelho ali o are, tá? Que é o verbo ser, estar, né? O verbo to be, tá? Vocês vão reparar ali que o verbo to be ele muda de posição, tá? Ele sai da frente do pronome e vem antes do pronome, tá? Então ele fica ali, are you tired? Are you tired? Tá? Aí eu vou estar perguntando. Então, mesmo que eu não colocar o ponto de interrogação ali, o question mark no final da frase ali, da sentence, tá? Qualquer pessoa que olhar ali, que conhece o inglês, a hora que ele vê o are, tá? O verbo to be antes do you, antes do pronome, ele vai entender que isso é uma pergunta, tá? Are you tired? Tá? Você está cansado? Tá? Então, quando a gente estiver falando do verbo to be, tá? O verbo to be, o verbo vem, ele troca de lugar com o pronome, tá? Que é o I, you, he, she, it, we, you, tá? E o they, tá bom? Então, vamos dando continuidade aqui, mais alguns exemplos aqui de verbo to be, tá? She's angry, tá? Ela está nervosa. Estou afirmando, tá? Agora, se eu quero perguntar se ela está nervosa, tá? Vocês reparem ali, o verbo to be novamente, ele muda de posição, tá? Então, fica is she angry? Tá? Is she angry? Is she angry? Tá? Ela está nervosa? Tá? Lógico que ali se eu for traduzir um homem vai estar, está ela nervosa? Tá? Mas a gente vai traduzir para o português como a gente falaria no português, né? Ela está nervosa? Tá? Aí temos o outro ali, ó, they are hungry, tá? Se atentem ali, né? O H no inglês ele tem a pronúncia do ha, he, hi, ho, hu, tá?
hungry, tá? They are hungry, tá? Eles estão com fome, tá? Eles estão com fome, eu estou afirmando. Aí o segundo, are they hungry, tá? Eles estão com fome, tá? Então, vocês reparem que o verbo to be também, ele troca de lugar, tá? E a gente vai conjugar a frase, tá bom? O verbo to be, para quem não lembra, acabei de falar, mas eu sempre vou estar ratificando isso. O verbo to be é o verbo ser, estar, é um verbo que a gente não tem no português, tá? Aqui, gente, eu coloquei um textozinho ali, né, para reforçar o assunto que nós vamos entrar agora, que é para todos os verbos, com exceção do verbo to be, se usa auxiliar para se fazer perguntas. Vamos abordar aqui o to do, tá? Que é um verbo, como diz o professor da qual eu me formei, que é o Prof. Kenny, tá? O verbo to do, tá? Que é o verbo fazer, além de verbo, ele faz um bico aí, né? Ele faz ele tem um trabalho extra aí, que é de auxiliar, tá? E como auxiliar, que é o verbo to do, como auxiliar, que vai só o do para lá, tá? Ele perde a função de verbo, tá? Então, a gente não traduz ele quando a gente vai fazer a tradução da frase, tá bom? Uma observação, gente, que isso é importante, vocês vão entender o porquê aqui, mas a gente vai estar sempre que ratificando isso. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. No caso aqui, para os verbos que a gente vai usar, os auxiliares, tá? Como eu falei, a gente vai falar do verbo do, verbo to do, tá? Ah, mas só tem esse auxiliar? Não, tem um monte de auxiliar. Tem auxiliar do futuro, tem auxiliar do pretérito perfeito, tem auxiliar do o deveria, o poderia, tá bom? Mas vamos falar hoje do verbo to do, do auxiliar do, tá bom? Aqui, por exemplo, eu have a car. Eu estou afirmando, você tem um carro. Tá? You have a car. Verbo have é o verbo ter, é o verbo de posse. Tá? Verbo de existência, de existir alguma coisa, é o there be. Tá? É o verbo there be. Então, aqui nós estamos aqui aí eu preciso fazer a pergunta. Eu quero falar assim, eu quero saber se a pessoa tem carro. Tá? Se você tem carro. Como é que eu faço pergunta? Olha o do aparecendo ali, tá em vermelhinho ali, ó, tá? Ele não tem tradução, tá? Mas ele é, do you have a car? A tradução vai estar ali, ó. Você tem carro, tá? Você tem um carro ali, se eu fosse que no inglês tá? É necessário ter o a ali, tá? Do you have a car? Tá? Mas a gente vai traduzir para você tem um carro, tá? Então, o verbo do ali, ele simplesmente é para dizer que isso é uma pergunta. Se tiver escrito num quadro negro lá, tá? Num quadro negro, num quadro branco, tá? Num whiteboard, num blackboard, tá? Como é chamado em inglês, aquele quadro onde o professor vai lá e escreve lá. Se tiver escrito lá, por exemplo, do you have a car? E não tiver o question mark, não tiver o ponto de interrogação no final, tá? Digamos que o professor não colocou, saiu da sala, qualquer pessoa que conhece do inglês, como eu disse, do verbo to be, tá? Sendo repetitivo aqui, ele vai entrar na sala e vai ver que tem o do ali, que tem um auxiliar, que está começando com auxiliar, essa frase, tá? Ele vai saber que isto é uma pergunta. Está perguntando se a pessoa tem um carro, tá? Aqui a gente, como eu disse no começo lá, que quando se usa auxiliar não se conjuga verbo, vocês vão entender o porquê. O do, como mesmo ele na função de auxiliar, mesmo ele aqui nesse segundo trabalho dele aqui de auxiliar, ele tem que obedecer às regras, tá, gramaticais, que é os verbos terminados em o, tá? Eu tenho um outro vídeo aí, dá uma olhada no canal aí, tem uns vídeos aí que fala da conjugação dos verbos, tá? Mas todo verbo terminado em o, tá? Na terceira pessoa do singular, que é o he, she e o it, ele recebe es, tá? E aqui, ele mesmo sendo auxiliar, ele não deixa de seguir essa regra, tá? A regra é para todos, tá bom? Então, vamos lá. She wants a glass of water, tá? Ela quer um copo de água, tá? Ali, she wants, vocês estão reparando ali que por ser na terceira pessoa do singular, o verbo é conjugado de forma diferente, como eu acabei de falar, tá? Ele recebe um S, os verbos ali que qualquer outro verbo que não é terminado em O, SH, CH,
X, Z, ele vai receber somente o S, tá? Então, ali, she wants a glass of water. O want, tá? Que é o verbo querer, tá? Que recebe um S ali, então ele fica she wants, tá? Porque ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Aí a segunda frase ali já é uma pergunta, tá? Para fazer uma pergunta, eu já acabei de falar para vocês que a gente tem que colocar um auxiliar, tá? No caso aqui a gente está falando do auxiliar do, tá? E aí, como eu vou julgar, como eu vou perguntar para alguém que está na terceira pessoa do singular, tá? Ele vai receber a conjugação da terceira pessoa do singular, que eu acabei de falar, o ES. Então fica Does she want a glass of water? Does she want a glass of water? Ela quer um copo de água? Tá? Eu estou perguntando, ela quer um copo de água? Tá? Aí ela assim, mas ali o want não tem o S mais. Não, não tem o S. O que eu falei? Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Tá bom? Assim acontece na frase abaixo também. Ó. He runs fast. Ele corre rápido. Tá? Run é o verbo correr. Por que tem o S ali? Porque está na terceira pessoa singular. He, terceira pessoa singular. He, she, it. Does he run fast? Does, por que does? Porque ele recebe o ES, porque eu estou falando da terceira pessoa do singular. O run perde o S, porque quando se usa auxiliar não se conjuga verbo. Tá? Ele corre rápido? Aí é uma pergunta que ele volta a ser um questionamento, porque o does ali, como eu falei, a hora que está o auxiliar ali, mesmo que eu não tivesse colocado o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, que é o question mark, tá? Ele continuaria sendo uma pergunta. Eu acho que a ideia minha aqui, gente, é novamente trazer esse assunto à tona aí, que eu acho que eu percebi, né? Eu percebi que algumas pessoas ainda têm dúvidas de como fazer pergunta, tá? De quando usar o auxiliar e quando usar auxiliar, o que muda na frase, se eu traduzo ele, se ele é verbo, não é? Não, aqui na pergunta, no questionamento, tá? Ele passa a ser somente auxiliar, ele não recebe a tradução, tá bom? Vocês verem ali, ó. Does she want a glass of water? Tá? Tá ali. Ela quer um copo de água? Ele não aparece ali como função de fazer, tá? Que seria o verbo to do, é o verbo fazer. Gente, eu espero ter esclarecido a dúvida de alguém, tá? Com esse videozinho aqui rápido, tá? Agradeço imensamente quem assistiu até o final aqui, tá? Espero ter de verdade contribuído um pouquinho mais para essa escalada aí do inglês aí. Bom, muito obrigado para quem gastou um tempinho aí em me ouvir, tá? Se inscreva no canal, deixe um like, tá? Paz e luz.